mais um momento que nos reserva, ó Pai, para que estejamos em reunião, em um só corpo, em um só espírito, com um único propósito, ó Pai, em aprendermos mais da Tua palavra, em trazermos a nós, ó Deus, segundo aquilo que aprendermos, ó Pai, lições para nossas vidas, motivação, espiritualidade, ó Deus, possamos estar muito mais fortalecidos a cada momento que estudamos a Tua palavra, ó Pai. Pedimos a Tua bênção pelo momento, em especial pelo professor que vai nos conduzir ao estudo da Tua palavra, ó Deus, que aprendamos, ó Pai, e coloquemos, mais ainda, coloquemos em prática tudo aquilo que assim aprendemos segundo a Tua vontade, ó Deus. É o que pedimos, ó Pai, abençoe a vida de cada um que aqui se faz presente e as suas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. No auge da pandemia, estávamos aí conectados com uma aula semanal, mas aí as coisas foram gradativamente melhorando em termos de pandemia e doença, e então as coisas do meu lado aqui foram ficando um pouco mais ocupados, mas agradeço ao Alessandro pelo convite de poder estar aqui com vocês novamente. E é um prazer. Entre as muitas tragédias que veio da pandemia, agradeço de que pelo menos uma coisa boa, creio que saiu, provavelmente várias, dessa conectividade que temos através da tecnologia, de podermos estar reunidos, mesmo que virtual, e de várias partes do nosso querido Brasil representado aí, inclusive eu aqui no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, como já foi mencionado. Se eu entendo correto, vocês acabaram de terminar Gênesis e estão agora para dar início hoje com Êxodo, e vou dar um panorama sobre Êxodo. Estou aqui vestido, né, gravata e terno, sim, claro, para honrar vocês também, mas, na verdade, por motivos mais práticos. Vai legal, tá chique. Obrigado, obrigado. Tivemos culto hoje de manhã aqui em Oklahoma e normalmente, né, fui almoçar com a família e aí a gente vai para casa para retornar. A gente tem culto aqui de manhã e noite, mas teve um enterro no meio do dia aqui, então eu fui direto do almoço para lá e agora estou retornando aqui, então ainda vestido da mesma maneira. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, Êxodo. Êxodo, o nome em si já introduz um grande tema do livro, que é o êxodo, a saída, a libertação do povo de Deus. Se você lembra, né, o término de Gênesis, as coisas se termina com a história de José, e como Deus, desde lá de uma promessas feitas a Abraão, capítulo 15, aí creio que depois 17, 12, 15 e 17, e dentro daquelas promessas foram 4 promessas principais feitas a Abraão. Eu vou ser seu Deus, eu vou trazer de você uma grande nação. Número 3, essa nação vai ter a sua terra prometida. E número 4, um dos seus descendentes vai ser uma bênção para todas as nações. E esses eram os termos da aliança que Deus fez com Abraão, ao chamar Abraão e a sua família para se deslocar daquela nação na qual ele se encontrava. Abraão não era um judeu. A nação judaica vai se vir no decorrer do que Deus vai fazer com a descendência de Abraão. Abraão, na verdade, aceita entrar em aliança com esse Deus exclusivo e sai da sua terra de infância, que é, na verdade, a geografia que vai se tornar a Babilônia. Então, Abraão sai do que vai eventualmente ser uma nação inimiga de Israel. Então,
é bem interessante notar isso. Então, Deus faz uma aliança com Abrão, Abrão sai, a sua família, para começar uma jornada de ser transformado, conectado, transformado pela conexão que vai ter exclusivamente com Deus, Yahvé, Senhor Deus, em um mundo de várias opções de deuses, reais ou imaginários, indiferente. A Babilônia tinha seus deuses, outros países tinham seus deuses. Então, Abrão aceita entrar num relacionamento exclusivo com o Senhor Deus. E de Abrão, a gente acaba em Gênesis ali com José, onde a família de Abrão está crescendo, 70 acabam mudando para Egito, através dos eventos associados lá, que vocês se lembram, 12 filhos, José o 11, que não tinha um bom relacionamento com os outros irmãos, foi vendido à escravidão no Egito, mas Deus, através daquela situação caótica e através de José, coisas boas estão por vir, principalmente imediatamente aquela família, aos 70, pois havia fome, havia falta de chuva e várias outras dificuldades economicamente naquela época. Então, aí a gente começa Êxodo com versículo 1, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, que fala: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornando-se numerosos e fortalecendo-se muito, tanto que encheram o país. É importante esse versículo, porque é um versículo chave, porque está conectando o leitor com Gênesis 1 e 2, onde Deus disse a Adão e Eva: proliferem-se, multipliquem-se, se espalhem. E aqui estamos tendo isto acontecendo. O povo de Deus está se multiplicando e crescendo, espalhando. E onde Deus deu esse chamado ou essa responsabilidade a Adão e Eva, aqui está se acontecendo novamente. Então, é um momento de esperança. O povo de Deus está crescendo, assim como Deus falou para crescer. Que coisas boas vão sair disto? No entanto, Egito, Faraó, responde de forma negativa, de forma maligna, e através da bagunça da política que, infelizmente, muitos de nós conhecemos, vai haver mentiras, vai haver aquela enrolação, o Faraó vai usar de táticas políticas e enganosas para criar um grande medo de Egito em relação aos israelitas, e vai usar, na verdade, inclusive, termos racistas, para basicamente dizer que os israelitas, em crescerem em número, como Deus falou, há um risco de talvez eles se achegarem aos inimigos do Egito em tempos de guerra. É interessante notar, no entanto, que já fazia 300 anos e bolinha de que os israelitas estavam morando no Egito sem ser um problema nenhum ao Egito. Na verdade, o contrário, quando chegou José e a sua família, foi através de José de que o Egito foi abençoado por Deus, que o Egito acabou crescendo mesmo naquela situação difícil de agricultura caindo, de falta de chuva, aquela coisa toda, de escassez que estava acontecendo. Deus, através de José, elevou o Egito. Então, algo podia ser articulado de que, na verdade, a presença do povo de Deus é uma bênção. No entanto, o faraó, de forma bem maligna, de forma bem intencional,
acaba usando essas mentiras para escravizar e tentar ganhar sobre os israelitas, forçando eles a um trabalho, a trabalhar pelo bem do Egito. O Egito estava sendo abençoado quando foi hospitaleiro ao povo de Deus, né? 300 anos, mais ou menos, anos antes. Aqui vai tentar ganhar em cima do povo de Deus com escravidão, com abuso, com uma política bem racista. E vamos ver que, na verdade, o que o faraó acha que vai ser para o seu ganho, vai acabar sendo para a sua destruição. Olha, um pontozinho já aqui, além da história, mas um ponto prático, não se ganha abusando do próximo. Pode haver uma ilusão de ganho imediato, mas quando usamos e abusamos o próximo, Deus vai, de um jeito ou de outro, a trazer justiça a isso. Então, uma cautela. Ok. Faraó, então, não só escraviza, Faraó tenta destruir o povo. Tem lá 2, 3 histórias disso, uma delas sendo, tenta matar os bebezinhos masculinos, né, os meninos, jogando eles no Rio Nilo, Mesmo através dessa grande tragédia, Deus vai usar essa situação. Deus não criou essa situação, mas Deus vai usar essa situação através desta intenções malignas, vai tirar um jovenzinho disso, né, um bebezinho de dentro das águas, as águas que estavam se tornando um símbolo de matança, vai ser através das águas que vai se vir Moisés, vai se tornar um grande líder. Ele cresce 40 anos ali dentro das coisas da vida boa, vamos dizer assim, do luxo do Egito. Ele é criado pela filha do faraó, adotado, na verdade, e por 40 anos. Moisés eventualmente começa a se notar, ou começa a pesar na consciência o abuso que está vindo ao seu povo. Sem dúvida nenhuma, ele sabia que ele era adotado, e ele vai tentar, por conta própria, resolver o problema com violência. Também uma outra lição prática. Aí no Brasil, como recentemente, assim como nos Estados Unidos, aqui recentemente, se houve uma tentativa violenta para se resolver problemas reais, problemas que precisam ser resolvidos, mas violência não se resolve problemas. Violência cria outros problemas. E Moisés vai tentar, assim como é comum do lado humano, de tentar usar força contra força, e não vai dar certo. Ele mata um egípcio, isso aí vai forçar ele a fugir, porque a sua lealdade está sendo, então, questionada, e provavelmente havia detalhes muito mais do que são relatados a nós, talvez entre Moisés e outras partes da família do faraó, talvez entre Moisés e o que vai ser o próximo faraó, mas, sem dúvida nenhuma, conflitos ali, tensões acontecendo, que são aumentadas pelo fato dele tentar salvar o seu povo num ato de violência. Ele foge, acaba indo lá no meio do nada lá mas Deus, e ele vai passar 40 anos lá. Deus vai chamá-lo na árvore lá que está em fogo, né, em chama. Deus vai chamá-lo, ele vai meio que reclamar e vai tentar criar desculpas, mas eventualmente vai aceitar o chamado de Deus e vai voltar ao Egito como agora um homem de 80 anos, um senhor de 80 anos, que tem criado ovelhas
pelos últimos 40, muito mais humilde, com, sim, nenhum exército, nenhum poder político, nenhuma influência política, vai lá ao próximo faraó, talvez o filho do faraó que tentou matar os bebezinhos israelitas, ou talvez até o neto. Tem vários acadêmicos aí discutindo essas opções. Indiferente, assumo-se que alguém que Moisés conhecia, talvez conhecia bem, e agora volta numa desigualdade, onde talvez crescendo junto com esse próximo faraó, de uma certa igualdade, porque ele também era um dos príncipes do Egito, e agora volta numa extrema desigualdade, pelo menos aparente. E ele vai demandar que o faraó liberte o povo de Deus. O faraó não é incrédulo de que há um Deus dos escravos. O que ele não é impressionado com essa ideia de que há um Deus dos escravos. Porque se fosse um Deus poderoso, já teria libertado os escravos. E como eles não estão libertos, e o Egito é uma das grandes nações daquela época, e na sua grandeza, e na sua riqueza, e na sua, né, posição geoeconômica ali entre as nações, sem dúvida os deuses do Egito são grandes, e o deusinho lá dos israelitas, um deusinho qualquer. Então, tem aquela conversa lá, onde a primeira vez que Moisés interage com Faraó, e Faraó vai dizer, mas quem é esse Deus? Tipo, e daí? E o restante da história vai ser, pelo menos o restante das 10 pragas ali, vai ser respondendo essa pergunta, quem é este Deus? E Deus vai se introduzir de forma poderosa e se reintroduzir ao seu povo de forma notável através daquilo. Então, o livro de Êxodo se divide basicamente em duas partes. Capítulos 1 a 18 é sobre a libertação do Egito. Deus vai tirar o povo do Egito através de momentos momentos poderosos, com uma mensagem ali muito interessante, na qual vamos, assim, brevemente notar. Capítulo 1 a 18. Capítulo 19 a 40 é a aliança que Deus vai fazer com o seu povo que está liberto. O povo é libertado do Egito, da opressão, da violência, da política, da religião, daquela bagunça toda, aquela perspectiva de ser, e vai ser levado ao Monte Sião, o mesmo local onde Deus interagiu com Moisés. Então, Moisés leva o povo ali, porque é ali que Deus está está disposto a ser conhecido. Ele vem dos céus, no Monte Sião, para interagir com o seu povo, e ali do capítulo 19 ao 40, Deus vai entrar em uma aliança com o povo. Assim como Deus fez uma aliança com Abrão, Deus vai fazer uma aliança com a sua descendência, esta nação que está sendo formada. E vários detalhes de como fazer esta aliança, maneiras pela qual a aliança vai ser desenvolvida em termos práticos, algumas dificuldades que o povo vai ter em aceitar até nem tanto, em viver a aliança. Então, isso é do capítulo 19 a 40. Do capítulo 5 a 15, né, entre 1 ao 18, que é o libertar do povo da opressão do Egito, do capítulo 5 a 15 é como se fosse uns bufetões de Deus contra os deuses. Deus Yahvé contra os deuses, letra minúscula, de Egito. A palavra que é traduzida em português, praga, né, as 10 pragas, na verdade, não é a melhor tradução. Se eu não me engano, acho que umas 4 das 10 são realmente o que se classifica como uma praga.
A melhor tradução, e provavelmente porque não se traduziram assim, são as 10 o bufetar, 10 pá, 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 pá. Então, como talvez é uma tradução meio estranha, né? São 10 tapas, 10 bufetões que Deus vai dar nos deuses do Egito. Esta é a mais correta tradução. Mas pragas, ok, não tem problema nenhum. Mas quero que você note que são 10 atos agressivos entre Yahvé e os deuses do Egito, tá? Porque o que está acontecendo ali é quem entre os deuses? O Deus dos escravos ou deuses da grande nação do Egito? E quem vai representar esses deuses do Egito? O grande faraó, que era considerado uma manifestação física dos grandes deuses do Egito. Então, Moisés, e quem que vai representar o Deus dos escravos? Um senhor, um senhor lá com cheiro de ovelha, que não tem grandeza nenhuma. Não só isso, ele está tão... a humildade dele é tão diferente em contraste com como ele era quando estava morando no Egito, que ele não tem nem confiança em conversar diretamente com o faraó. Então, veja o momento ali. Você tem um senhor de idade que teve que fugir do Egito de forma desonrado, de forma que deixou claro a sua deslealdade ao império, fugiu do Egito com acusações criminais, que ele teve que fugir pela sua própria vida, volta como um senhor de idade, vestido de forma não grandiosa, né, em comparação com o faraó, cheirando ovelha, de forma assim até meio cabisbaixo, que ele tem que sussurrar. Deus fala com ele, ele sussurra no ouvido do seu irmão, que fala para o faraó. Então vê a situação ali meio patética, né? Assim meio... E vocês estão representando que Deus, né? Que deusinho que vocês estão representando. E senta ali no trono, né, de forma exuberante, o grande faraó, representando os poderosos deuses do Egito, ou se assume serem, porque o Egito é uma grande nação, e esse povo israelita são escravos. E aí, vamos ver quem é quem. Então, entre as 10 bufetações, os 10 tapas, o Deus vai ser vitorioso. E cada uma das pragas, ou dessas 10 tapas, tem um deus ou deuses egípcios em mente. Tá? Não é assim, situações do nada, ou totalmente sem querer. Sei lá, vamos trazer aí uma praga ou outra. Não, são bem intencionais, diretamente atacando um ou outro dos deuses do Egito. E gradativamente mostrando a Faraó e aos egípcios que Deus, Yahvé, é o Deus. E os seus deuses são nada mais do que imagens, representações sem poder algum. Tá. Vão ser libertos, tá? E podíamos entrar em cada uma das pragas, mas vou deixar, quando vocês seguirem lá, tenho certeza que vão haver mais detalhes, mas fica aí pelo menos esse panorama. Eles vão eventualmente ser libertados, a 10ª praga é o auge das pragas, é o amadurecer do julgamento de Deus. O número 10 também não é sem querer. Em Gênesis 1 e 2, há 10 afirmações divinas que trazem a criação. 10 vezes Deus fala, a criação acontece. Então, aqui, as 10 pragas é como se
Em Gênesis 1 e 2, a gente começa com caos, né? O mundo ali era uma água, escuridão, um abismo, e as 10 afirmações divinas transformam aquilo rumo a um jardim glorioso, com beleza, com propósito, com harmonia, com paz, entre Deus e o ser humano em si, o ser humano um com o outro, o ser humano e a criação. 10 afirmações. Aqui a gente tem o número 10 para mostrar que, ao invés de Deus criar algo, Deus vai pegar o que aparenta estar criado, a grande nação do Egito, e vai haver uma criação em reverso, ou uma decriação. Com cada uma das 10 afirmações de Deus, a ilusão do grande Egito vai ser deconstruído rumo à morte, do que, na verdade, é o que o Egito simboliza, morte. Então, tem esse paralelo interessante. Ok, eventualmente vão ser libertados, o povo vai sair ali, um momento histórico, né? Depois de 100 e poucos anos de escravidão, estão finalmente sendo libertos. Há uma emancipação que está acontecendo ali. E agora vão rumo à presença de Deus. Eles estão rumo a Monte Sião, onde Moisés promete que vão entrar, vão conhecer Deus de forma mais íntima, ou vão ter acesso a Deus de forma mais íntima, e Deus vai descer dos céus, né, do seu trono cósmico, e vai entrar numa aliança com eles, assim como Deus tinha prometido a Abraão. Então, isso aí, que momento lindo, né? Que momento glorioso. Ok, então, Monte Sião, Deus desce, Moisés sobe e desce lá uma meia dúzia de vezes, como um intercessor entre o povo e Deus, Deus e o povo, o que vai eventualmente ser a função do sumo sacerdote e que vai eventualmente ser culminado na presença de Jesus, o completo sumo sacerdote, o intercessor entre Deus e a humanidade. E Deus, Moisés vai estar ali entrando em detalhes com Deus sobre o que é o povo estar numa aliança com Deus. Quais são os detalhes desta aliança? E aí entra os 10 mandamentos, que também o número 10 aí não é sem querer, né? Está tentando conectar o leitor com essas outras histórias com o número 10. E 10 vai dar ali, Deus vai dar ali 10 afirmações, 10 mandamentos, que vai reconstruir Israel, que foi destruído pela presença do Egito, né? Foi abusado, foi escravizado, foi punido. Então, Deus, através de 10 afirmações, vai agora reconstruir uma nação, a nação do seu povo. Então, o número 10 aí não é sem querer. É importante notar que os 10 mandamentos não são os únicos mandamentos. A lei era composta de, eventualmente, 613, incluindo os 10. 10, aí gradativamente vai se dando um total de 603 a mais. Então, 10 é o miolo, é o número simbólico de 10, a importância disso. Mas não para aí, importante notar. 613, ok. O ponto, então, ali da aliança é duas coisas. Número 1, promessas feitas a Abraão estão sendo cumpridas. Tá? Promessas feitas a Abraão estão sendo cumpridas naquele momento histórico. Número 2, a promessa em específica que Deus deu a Abraão, que através da sua descendência as nações vão ser abençoadas, que está também aqui, está aqui também sendo manifestado. Vai ser completado em Jesus, mas aqui manifestado.
Porque mesmo que Deus escolheu entre a humanidade um povo, uma família que se torna num povo, o propósito nunca foi exclusividade. O propósito sempre foi, através deste povo, ser uma bênção às nações. Deus, todo ser humano é filho de Deus. E Deus está preocupado, está tentando chamar a si todos. A maneira qual Deus lida com isso, ou cria esta oportunidade, pelo menos nesse momento da história, é através de Israel. Vamos lá, deixa eu compartilhar agora, então, minha tela, para a gente ler alguns versículos juntos. Ok, tá dando para ver aí? Ok, em Êxodo capítulo 19, então lembre-se que aqui do 19 ao 40 já estamos na parte de aliança que Deus está desenvolvendo com a nação. Se a gente lê 19, vamos ler do 3 a 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte dizendo, e aqui está um resumo do propósito da aliança. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Versículo 4, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e trouxe junto para mim. Usando uma poesia, né? Assim, termos poéticos. Versículo 5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Parece exclusividade, mas espera aí, olha o porquê disso. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Na divisão governamental, a mecânica de como o dia a dia ia funcionar para Israel, havia-se um grupo descendentes de Levi que iam ser sacerdotes. E dentro desses sacerdotes, os descendentes especificamente de Arão iam trabalhar diretamente no ministério do tabernáculo e, eventualmente, o templo. Mas o propósito de sacerdotes, não só aqui em Israel, como nas muitas nações na época, era um conceito comum. Sacerdotes eram representantes dos deuses para o povo. E assim, intercessores entre os deuses e o povo e os deuses. Então, o que Deus está dizendo aqui, sim, vai haver uma categoria em específico dentro de Israel que vai ter esta função do dia a dia de Israel. Mas Israel como um todo é para ter o mesmo propósito de sacerdotes. E o que isso quer dizer? A nação de Israel ia ser uma nação intercessora entre Yahvé e os povos e Yahvé. Ia ser através de Israel, da maneira como Israel ia viver, a maneira como Israel ia fazer a sua política, sua justiça social, da maneira como ia fazer a sua legislação, da maneira como ia tratar um ao outro, como ia tratar os mais necessitados da comunidade. Tudo isso ia ser um exemplo intercessório às outras nações, para mostrar às outras nações, vocês não precisam viver da maneira que estão vivendo, com os seus deuses, de maneira trágica, a maneira opressora, de que os oprimidos, as pessoas, os mais pobres são oprimidos, que há justiça somente para os ricos, a violência, racismo. Não precisa viver assim. Tem uma maneira de viver diferente.
E através de Israel, as pessoas de interesse das nações poderiam se achegar ao Deus de Israel, Yahvé. Então, a maneira como eles iam viver iam ser um exemplo às nações. Isso também se encaixa na palavra santa. A palavra santa quer dizer diferente, diferenciado. Então, entre várias nações que tinham os seus deuses e viviam de maneiras meio opressoras, sempre em briga um com o outro, corrupção, infelizmente, coisa que nosso Brasil, nossos Estados Unidos aqui e várias partes do mundo ainda conhecem muito bem, entre essa maneira de ser ia haver um grupo de pessoas diferenciados. Por que diferenciados? Porque eles estavam, pelo menos em teoria, seguindo Yahvé, Senhor Deus. Então, isto ia se tornar Israel santos, porque eles estavam seguindo um Deus unicamente diferenciado. Tá? O mundo antigo acreditavam em deuses, era como um supermercado de deuses. Você vai lá, pega o Deus que te interessa, o Deus que você acha que vai te proteger mais, só que ele também vai ter, ou ela também vai ter exigências de você, então vai ter aquele relacionamento meio estranho. Você vai ter que tentar ficar agradando o seu Deus, mas tem vezes que os deuses são meio assim, corruptos, violentos, assim como o ser humano, só que com poderes. Então era um relacionamento meio difícil. Mas há um Deus diferenciado, é este Deus Yahvé. E as 10 pragas deixou claro que esse Deus é superior aos deuses do Egito. Tá? Então, é aí que estamos nesse momento. Deixa eu pausar aqui, sei que vamos dar algumas perguntas no final, porque daqui vou para o capítulo 20 e nós vamos ver os 10 mandamentos e como esses mandamentos se encaixam no que estou dizendo aqui. E antes de entrar nisso, um comentário ou pergunta até então do que já se foi explicado. Ok, então deve estar tudo muito bem explicado. Ótimo, deve ser um bom professor. Então lá, os 10 mandamentos. Qual que é o propósito dos 10 mandamentos? O propósito dos 10 mandamentos era uma de várias formas pela qual Deus ia transformar este povo. Lembra-se que do capítulo 1 a 18 é a libertação de Israel dos egípcios. Então, geograficamente, estão libertos. Já não estão debaixo da geografia, debaixo dos açoites, não estão debaixo das pressões econômicas, das exigências, não estão debaixo disso, estão libertos. No entanto, o que precisa acontecer agora é libertar os israelitas das sequelas de estarem no Egito por 400 anos, sendo 100 daqueles oprimidos. Egito está agora dentro deles. A religião, as tendências, a violência, a corrupção, eles acabaram sendo contaminados, podemos usar essa aí, a ideia de pandemia, contaminados pelaquela existência que eles tinham no Egito. Então, como se tira o povo do Egito geograficamente é uma coisa, mas como se tira o Egito de dentro do povo, esse vai ser, eu diria, mais difícil. Então, para transformar o povo em o que Deus realmente quer deles, vai haver vários mecanismos, um deles sendo os 10 mandamentos, ou 613, o outro vai ser intercessores e líderes como Moisés, Josué, os sumos sacerdotes, dali para frente. Outro mecanismo vai ser a presença de Deus de forma simbólica no tabernáculo.
e eventualmente num prédio, o templo de Deus. Então, tudo isso são maneiras pela qual Deus está amadurecendo este povo, libertando emocionalmente e espiritualmente esse povo. E libertando eles também das sequelas de uma vida de trauma, 100 anos de abuso. Então, o povo aqui traumatizado, carregando um fardo de drama, de sequelas. Então, os mandamentos, em específico os 10, têm esse poder transformador e este poder de também trazer a saúde espiritual a eles. Tá? Então, vamos ver aqui, temos aí alguns minutos só, vamos ver aqui de forma super resumida alguns, eu vou parar num ou outro aqui com mais detalhes. O primeiro é óbvio, exclusivamente a presença de Deus. O povo Israel estava entrando numa aliança matrimonial, é um bom exemplo, exclusivamente com Deus. Creio que ainda hoje se faz casamento assim, não é não? Pelo menos se espera ser um relacionamento exclusivo. Infelizmente, não sempre acaba sendo assim, mas ainda se assume e se espera. E era para eles, então, os primeiros 3, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, não terá outros deuses, não fará para ti nenhum ídolo. Tudo isso é a mesma coisa dito de forma diferente, exclusivamente Yahvé, Senhor Deus. Mais um ponto interessante aqui, não farás para ti nenhum ídolo, porque eles tinham crescendo, eles viveram num mundo de Egito, onde os deuses tinham ídolo para todo lado. A maioria era um corpo humano e algum tipo de cabeça de um animal, algum tipo de expressão diferente. Isso era expressões dos deuses. E todo o povo tinha alguma versão ou outra, um ídolo, que era uma imagem dos deuses. Interessante que Israel é para não ter ídolos, porque já tem uma representação de Deus. E quem que é essa representação de Deus? O próprio povo. Lembra em Gênesis? O ser humano foi criado à imagem de Deus. A palavra imagem e a palavra traduzida aqui como ídolo é exatamente a mesma palavra. Então, os seguidores de Yahvé, Senhor Deus, não era para ter ídolos, porque eles em si são a imagem e representação de Deus. E ainda hoje isso é verdade, o que é super legal. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Vou parar aqui um pouquinho também. Normalmente se usa esse versículo para dizer, olha, não fica falando palavrão, não põe o nome de Deus no meio do palavrão, não fica contando piadinha sem gosto, não fica falando mal dos outros, não fica fofocando. Sim, se inclui isto também. O que está dizendo aqui é mais profundo que isto. Não tomes em vão o nome do Senhor, não é só você pôr um palavrão lá com o nome de Deus. É você não abusar, profanar de forma incorreta representar o nome de Deus. Isso não só quer dizer em voz alta, usando o nome de Deus. Isso quer dizer o que carrega o nome de Deus. E já notamos que não temos ídolos, porque cada um de nós somos uma representação de Deus. Carregamos em nossa existência, como representantes da imagem de Deus, o nome de serem filhos de Deus. Israel, em específico, estava clamando às nações, somos o povo de Deus. Então, quando você falava a palavra israelita, se assumia que isso quer dizer, então,
representante de Deus. Qual Deus? Yahvé Deus. O sumo sacerdote carregava, quando ele estava em função oficial, tinha lá uma roupa toda, né, uns detalhes específicos, e carregava, aqui num chapéu que usava, o nome de Yahvé. Então, estava a oficiar momentos oficiais da sua função, ele representava Yahvé. E também usava no peito aqui um colete com 12 pedras, cada uma com o nome das tribos de Israel. Então, na sua pessoa, em função oficial, representava o povo, carregava em si o nome do povo e carregava em si o nome de Deus. Sendo que no sumo sacerdote, o povo e Deus se tornavam uma conexão só. Então, não usem em vão o nome de Deus. Uma melhor expressão é: não profane o nome de Deus ao maltratar o seu próximo. Então, quando eles maltratavam o próximo, usavam, abusavam, falavam mal, fofocavam, eram injustos, ignoravam os necessitados, tudo o oposto do que é ser o povo de Deus, eles estavam quebrando este mandamento aqui. E ainda hoje, irmãos, não quer dizer só não fala palavrão com o nome de Deus. É a maneira como você trata. Hoje fica até mais simples. Cristão, estamos carregando em nós o nome de Cristo. Então, não profane esse nome da maneira como você vive. Se você vive de forma incongruente com o que é ser cristão, você está profanando ainda hoje o nome de Deus, em específico Cristo. Lembre-se do dia do sábado, seria uma ótima lição, não temos tempo para falar isto, mas para entrar em detalhes, mas era um ponto bem interessante e um ponto de grande contraste com outras nações que não tinham, o povão não tinha nem um momento de descanso. Então, Deus inclui isso aqui e era para ser para todo mundo, desde do rei até o jegue. Todo mundo, entre um e o outro, era para ter este descanso. Honre teu pai e tua mãe, muito importante, porque se vamos ser uma nação que clama obedecer e honrar a Deus, temos que praticar isto de uma geração para a próxima, com os filhos fazendo isso aos pais. Então, assim se cria de forma geracional uma comunidade que sabe obedecer a Deus e honrar a sua presença. Então, isso é praticado em como filhos tratam os pais e como pais criam seus filhos. E aí, alguns dos mais óbvios aqui, fica difícil você ser um povo que representa a presença de Deus quando você fica matando um ao outro. Então, não mate, não adulteres. Deus é fiel ao a sua aliança com o povo. E se vamos ser um povo fiel à nossa aliança com Deus, não podemos ficar quebrando a nossa aliança matrimonial um com o outro. O casamento, então, acaba sendo uma maneira de se praticar a fidelidade que clamamos ter com Deus. Tá? Então, muito importante. Não furtarás, também fica difícil você ter uma boa nação se fica um roubando do outro, né? Infelizmente, nosso Brasil aí tem muito disso. E versículo 17, eu acho que é bem interessante também, porque assumo que isso tem um certo fundamento que leva a outras práticas errôneas. Se você cobiça o que não é seu, você vai adulterar, você vai furtar, você vai matar, porque você acha que é seu direito
ter o que outros têm. E isso aí, não podemos ser uma comunidade de Deus assim. Ao invés disso, devemos ser uma comunidade que é benevolente, que usa os seus bens para o benefício dos necessitados. Então, é bem o oposto do que cobiçar o que não temos. O que temos, usamos para ajudar os que não têm. Então, isso aí se vê também em Atos, capítulo 2, lá no final de Atos, depois em Atos 4, aquele novo grupo de pessoas em Jesus fazendo o oposto dessas coisas aqui, né? Não matarás, não adulterarás, fazendo o oposto, fazendo o correto. Então, esse é o propósito de Êxodo. 2 pontos, né, gerais. Libertar o povo do Egito e aí tirar o Egito do povo. E a maneira como Deus vai fazer isso é através de vários mecanismos, inclusive a lei, a presença de Deus no tabernáculo, líderes como Moisés e outros, os sacerdotes, e tudo isso para que, ao povo ser libertado e ao tirar Egito de dentro do povo, o povo vai, então, ilustrar às nações o que é ser um povo que clama ter exclusivamente a presença de Deus. Ainda hoje, a igreja tem esta função. Devemos viver de forma santa e devemos ser sacerdotes, intercedendo entre Deus, o nosso Deus, Senhor Deus, através de Jesus e as nações ao nosso redor. Esse é um geral aí sobre Êxodo. Aí temos uns minutos, pergunta, comentário. Eu tenho uma pergunta, irmão Enio. Se eu entendi bem lá no começo, tu disseste que 10 pragas não foram por acaso, os 10 bofetões de Deus aos deuses do Egito. Não, o 10 não foi por acaso, e cada praga era destinada a um deus minúsculo do Egito. Sim. Teria como dizer cada praga de qual deus ele seria ou não? Sim, tem vários que estudaram isso aí e acham que tem, pelo menos de forma, talvez não totalmente correto, mas de forma dando uma certa clareza em qual deus ou até deuses estava cada uma daquelas pragas direcionando. Eu tenho isso em inglês, mas eu posso tentar pôr isso de uma forma mais resumida e ver se eu mando aí para o Alessandro. Talvez até pode procurar no Google, mas sim, se tem estudos feitos que dá para dar uma zerada, um foco em alguns daqueles deuses específicos. Agradeço, irmão, se tu conseguir para o Alessandro, me apontar aqui, até para conhecimento. Beleza. Obrigado. Outro ponto importante... Pode falar. Enio, Oi. A questão do tempo, né, que esse povo hebreu passou no Egito, que foi mais de 100 anos, no capítulo 2, lá, no final, fala que Deus, ele relembrou, vamos dizer assim, né, aquela promessa que ele fez com Isaac, com Jacó, né? Uhum. O dia de hoje, para a gente, passou muito tempo, né? Porque só 40 anos e mais 40, né? Porque ele retomou a atitude dele com os 80 anos de idade, Moisés, né? Sim. Já na terra de Midian, né? E para mim passou bastante tempo, né? No dia de hoje, que a gente for pensar dessa maneira. Sim, é um ponto interessante e tem várias outras histórias de que Deus muitas vezes não é ágil, não lida com o tempo da maneira que eu e você gostaríamos, né? Assim, de uma forma mais imediata. Por exemplo, um outro exemplo, Deus quando falou para Abraão e Sara que eles iam ter um descendente que ia eventualmente trazer uma grande nação, demorou 25 anos para isso acontecer. E Abraão já tinha 75 nas costas, né? E Sara 65.
tanto que Abrão e Sara meio que cansaram de esperar e decidiram tentar fazer um plano lá meio por si. E o que causou um mundo de problemas, problemas geracionais, assim, por centenas de anos de problemas. Então, sim, devemos aprender uma paciência, porque Deus está agindo, mesmo quando não sabemos como. Temos que confiar e ter uma paciência de que Deus está levando o plano para frente. O povo passou 400 anos no Egito, sendo bem difíceis, uns 300, assume-se. Bom, pelo menos o começo lá, quando tinha José, aquela geração foi boa, sem dúvida, mas muita paciência nessa hora. Eu não sei se ajuda, irmão Enio. Tem um irmão nosso que fez um estudo de datas, gosta muito de história. Eu até escrevi aqui, em 1876 a.C., foi o chamado de Abraão, de Deus para Abraão. E em 1446 foi o êxodo, a saída. 430 anos depois. Não sei se... Eu arredondo para ajudar a minha memória. Mais ou menos 2.000 anos antes, Abraão, 1.500 anos antes, a história ali de Moisés, 1.000 anos antes, Davi, 700 anos antes, a queda do norte pelos assírios, 587 anos antes, a destruição de Jerusalém pelos babilônios, e aí vai. Mas essas datas aí estão bem mais detalhadas do que o genérico que eu falo. Valdevino, acho que você estava com a mãozinha aí. O irmão Flores... Opa, Flores, vai lá e depois o Valdevino, então. O senhor falou aí 2 vezes aí o número 613. Eu não entendi. Sim. Em que ponto se encaixaria esse 613? É o quê? A lei que Deus deu através de Moisés aos israelitas não eram só 10 mandamentos, eram 613. Os 10 mandamentos são o miolo, a fundação. No decorrer de Êxodo 20 para frente, até vai Deuteronômio, Levítico, Deus vai dando mais e mais detalhes para completar esta lei. E, pelo menos do que a gente pode somar ali, eram pelo menos 613. Faz sentido? Então, era a lei de Moisés, havia 613 pontos, 10 dos mandamentos é o que a gente conhece, ou é o miolo. E aí você soma 1.500 anos em cima disso, na vinda de Jesus, não tinha só esses 613, tinha isso mais centenas de anos de comentários de religiosos em cima daquilo. Cara, era uma bagunça sem fim, a lei de Moisés na época de Jesus. Ok, Valdevino? Estava com a mãozinha lá. Eu procurar 430 anos ou 400 anos ficar do Egito? Não, acho que é uns 430. Eu dou uma resumida aí, meio por cima. Tem gente que gosta bem detalhado isso, e esse não é a minha personalidade, mas acho que é 400 e uns quebrados, 420, 430. 430 para a NVI, né? Sendo 100 e pouco desses 430, eles eram oprimidos, né? Escravizados. Falou, obrigado. Bom, mais alguém? Alguma pergunta ou comentário? Júnior, pegando aquele início de Gênesis, né, que a gente vê lá o torro baborro, né, o caos, né? A gente pode ver também dentro aqui do contexto de Êxodo, que essa situação que o povo está passando, a gente também pode dizer que dentro desse contexto, a vida do povo, ela entrou nesse caos, como pegando lá o trechinho final que eu anotei aqui, o objetivo de Deus era libertar o povo do Egito, tirar o povo do Egito, mas também era tirar o Egito de dentro do povo, né? Então, com toda essa aflição que o povo estava passando, mas também provavelmente eles já estavam envolvidos na questão da idolatria, não é certo? Sim, e o problema, na verdade, em Gênesis 3, o que a serpente ali oferece a Eva e Adão é idolatria.
que vocês podem ser como Deus. Em outras palavras, repõe Deus e crie os seus deuses, ou seja, você mesmo o seu Deus. Você pode ser o que determina o que é certo e errado e como você vai criar uma humanidade. A próxima história é um irmão matando o outro, e quer dizer, uma bagunça sem fim, né? O caos retorna. E aqui mesmo Deus tirando o povo geograficamente do caos do Egito, tem que tirar o caos de dentro do povo. E esse caos se manifesta em idolatria, né? Sem dúvida. Essa é a constante expressão do problema da humanidade, é repor Deus com outros deuses. Hoje em dia, no Brasil, Estados Unidos, Europa, somos um pouco mais sofisticados. A gente não fica lá, eu não acredito em Deus, eu tenho 50 mil deusezinhos lá que eu... Em outras partes do mundo ainda se manifesta assim, mas o problema é o mesmo. Ficamos repondo Deus com as nossas versões. Muitas vezes eu, ou outros deuses, e assim por diante. Giovanni, depois está escrito Adriana Ferreira, mas acho que não é não. É o PC, é o PC. É Paulo. Só para Então, tirar uma Giovanni, dúvida, irmão. depois o Paulo, depois acho que tem uma outra mãozinha ali, Lourdinha. Relembrando que o irmão falou sobre o crescimento do povo de Israel no Egito, em Gênesis 46, versículo 3, quando Deus fala para Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você, ou seja, no Egito, uma grande nação. É lá que Deus fez de Israel uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Não fala assim, depois que José morreram, como é que se portou o povo de Deus no Egito. Mas aqui fala que Deus desceu com Jacó, certamente ficou com o povo lá. Tanto que ouviu o clamor do povo e chamou Moisés, né? E Deus nos amadurece muitas vezes através de dificuldades, né? Através de... a gente cria filho assim, filho tem que aprender, começa a gatinhar, tem aquele esforço, são certos desafios e certas dificuldades meio que cuidadosamente ali com a presença dos pais, que se amadurece, né? E espiritualmente, sim, mas Deus estava presente lá, mesmo naqueles últimos 100 anos, onde o povo achava que não, né? Paulo, e aí depois a Lourdinha. Irmão, é interessante você ver Deus chamando o povo para ele, né? Você falou assim falou sobre os deuses, né? Não ter nem imagem de escultura, essas coisas. E você foi lá para Gênesis, onde ele nos fez a sua imagem e semelhança. Esse amor que ele tem por aquilo que ele fez, né? Nós, né? Sua imagem e semelhança. E ele fazendo assim, nós exclusivo, né? Que você mencionou lá, eu acho que foi Êxodo 19, né? Aqui tem um comentário também em Deuteronômio 7, versículo 6 e no 14, né? É repetido lá. Repetido, né? Ali o 7 e o 14, ele faz essa menção, né? No capítulo, no Deuteronômio 7, no versículo 6 e no 14, ele menciona de uma forma tão assim ampla, né? Depois a gente vê lá em Tito e 1 Pedro, né? Também. Mas eu vou ler rapidamente aqui o 14 do capítulo 7 o 6, quer dizer, porque vocês são povo santo para o Senhor, né? Seu Deus, o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todo o seu povo que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. E lá no 14, ainda do 7, ele diz assim, quer ver? Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. Quer dizer, essa exclusividade com bênção, né? E hoje, depois, a gente vê, através de Jesus, né, essas coisas, né, se repetindo em nós, né? Sim, falou... Lá em Pedro, né, que a gente mencionou. Em Tito também ele menciona, né? Tito, sim, em Jesus temos isso tudo alcançado, né? Mas mesmo já em Gênesis, capítulo 1 e 2,
o simples fato de a história de criação de Gênesis dizer que toda a humanidade, né, homem e mulher, é criado à imagem de Deus, era em grande contraste a outras histórias de criação da época, que falava que somente a família real era criada na imagem dos seus deuses, e o resto era povão para ser usado e abusado. Então, a história de Gênesis ali já, nossa, estava quebrando categorias. Ao dizer isso, e em Jesus tudo isso se culmina, né? Lourdinha? Só para concluir rapidamente, você falou para não levar o nome de Deus em vão, né? E lá em Tito 2, né, ainda sendo povo exclusivo, Tito 2,14, você vê, Jesus ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, né? Dedicado à prática de boas obras, né? Que é o que você estava comentando em relação ao que a gente tem que fazer. Então, a gente vê isso, né, no cumprimento com Jesus aí, e a maneira que temos que nos portar, né? Lembrando disso aí, né? Sim, muito bem notado, muito bom. A Adriana. A Lourdinha. Boa noite, irmãos. Tudo bom, né? Primeiro, eu quero parabenizar o irmão Enio, porque eu gostei demais da sua biblioteca aí no fundo. Eu sou apaixonada. Eu tenho a minha não assim arrumada, né? Mas eu amo demais livros e um dia eu quero ter uma toda organizadinha. Eu já tenho ela em caixas, né? Lá, bom. Que estuda. Irmão, quando o irmão fala dessa passagem que Deus tirou o êxodo, né? Tirou o povo geograficamente, né? Êxodo do Egito, e tirando o Egito de dentro do povo, eu sempre reflito nessa passagem, tanto nós hoje como igreja de Cristo, né? E assim, estamos sempre estudando a palavra, né? Aperfeiçoando a nossa conversão, né? Diariamente, e principalmente também nos evangelismos externos. Por quê? Aí, para mim, chega no mesmo eixo, né? Aí não há, entre aspas, uma diferença das congregações, nós, e do mundo. Por quê? Às vezes, a forma que cada pessoa veio, né, para a conversão para a Igreja de Cristo, a nossa mente ainda está com muito Egito, né? Seja da nossa família, né? Eu vim do lar católico, por exemplo, né? E isso demanda um tempo, né? Mas como é que isso é tirado? Às vezes, só a gente é convertido, a nossa família não. E se a gente não meditar na palavra e principalmente entender que a palavra nos liberta e que nós temos que viver em conformidade com a palavra e não muitas vezes com os valores das nossas famílias que nos foram ensinados por tradição, né? Nós estamos ainda com esse Egito na nossa mente, sendo religiosos dentro das igrejas de Cristo, né? O primeiro ponto. E o segundo quando a gente vai evangelizar, demanda também um tempo para que as pessoas que estão com o Egito das heresias, dos ensinos errados lá fora. Aí chega, eu costumo usar esse termo, a igreja lá fora que está sendo lapidada pelo evangelismo e a igreja interna. E tem hora que as duas vão dar conflito se não estiver bem estruturada na sã doutrina. É isso, Sim. Obrigada. Muito bom ponto. Ainda hoje, né, quando a gente vem a Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, aí nós no batismo, através das águas, estamos redimidos perante Deus. No entanto, o processo transformativo se continua, né? Fomos, sim, libertados do reino do mal, né? Como eles foram libertos do reino do Egito, e nós fomos libertos do reino do mal. Mas ainda carregamos em nós uma maldade que tem que ser gradativamente transformada, expulsada, para se manifestar em comportamentos nossos aqui, né? E assim como Deus usou certos mecanismos, se eu posso usar essa palavra, né? A lei, o templo, sacerdotes, Deus usa em Cristo ainda mecanismos hoje, como de forma bem mais poderosa, vamos dizer assim, o Espírito de Deus em nós, né? O Espírito Santo em nós é transformativo, a comunidade, o encorajamento da comunidade de fé, né? A igreja,
a lei de Deus em Cristo, né? A Bíblia, a gente gradativamente está aprendendo cada vez mais, a paciência, encorajamento um do outro, disciplinas espirituais. Olha, daqui umas 3 semanas, na sexta-feira, eu dou aula virtual com o Fábio, que horas que é? Às 4 aqui, 7 aí? 4, 5, 6, 7. Às 7 20 horas de Brasília, 20 horas de Brasília. Então, daqui umas 3 semanas, a gente vai entrar... Isso aqui mudou o horário. Mudou, tá certo, é 19 horas. 9 horas agora. Na sexta, isso, 19 na sexta. Nós vamos, daqui umas 3 semanas, entrar em disciplinas espirituais. Vamos ver cada uma semana, uma bem na prática. Vamos te dar assim, uma tarefa para ir fazer. Sim, tudo isso temos que ter paciência. Se é um erro a gente converter alguém e assumir que imediatamente sabem tudo, e esperar deles que eles vão agir de forma corretamente coerente com a presença de Deus em Cristo. Não vai ser assim. É gradativo, temos que ter paciência, temos que... que nem uma criança, não se leva o filho, a filha do hospital para casa, você não põe lá, dá chave, cartão de crédito, vai lá, viva a sua vida. Tem que ter a paciência, porque ainda não é capaz de viver a maturidade que gradativamente está rumo a se viver, né? É Mateus 28, 20, irmão. Isso. Depois de batizar, tem que ir ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, depois do batismo, vem os ensinamentos, os estudos. Sim. Hoje, 48 janelas, para glória de Deus. Graças a Deus. Agora, 40 segundos saíram. Muito obrigado, bom. Júnior. Opa, o prazer é meu. Tinha 50 janelinhas abertas. A gente chegou em 54 janelinhas hoje. 54. Tem uma janela especial. A da Marli aí, ó. A da Marli, a da mãe. Lá. Essa é a janela especial. Olha que senhora... Que senhora... quem que é aquele senhor? E a gente tem bastante irmãos novos, né, Giovanni? O Giovanni tem feito um trabalho de divulgação, então a gente tem bastante irmãos novos. Como eu costumo dizer sempre quando os irmãos vêm, bem-vindo a Manaus, sem sentir o calor de Manaus, né? E sentir a comunhão. E a janela, aos domingos, nesse horário, às 19 horas, Manaus, 20 horas, Brasília, está aberta para todos os irmãos que desejarem, né, ter esse momento. Então, a gente começou hoje, o Júnior nos deu assim, o privilégio de fazer um panorama em Êxodo, né, despertar assim, a nossa ânsia e buscar aprender mais, de maneira mais profunda, como a gente estudou em Gênesis, e agora a gente tem o privilégio de dar continuidade ao estudo de Gênesis no livro de Êxodo. Né? Um certo autor diz que a gente não conhece o Velho Testamento, né? Se a gente pular o Êxodo de Gênesis para os outros livros sem considerar Êxodo, a gente não vai entender muito bem o livro, né? O restante do Velho Testamento, se a gente não conhecer de fato o livro de Êxodo. Então, a gente está entrando no livro-chave, no livro importante também. Mais uma vez, agradecer ao Júnior, né? A cada irmão presente, aqueles que convidaram outros irmãos, e pelo privilégio que a gente teve mais uma vez de poder ser edificado pela palavra do Senhor. Passar para o... Quer falar alguma coisa, Júnior? Tranquilo. Passar para o Barbosa, ele nos conduzir em oração e, mais uma vez, agradecer a todos. Estamos bem representados. O Brasil aqui está bem representado. Do norte ao sul, do nordeste ao centro-oeste, a gente está bem representado. Barbosa. Vamos orar. Ainda bem que a Marli, é a primeira vez que eu vejo a Marli assistindo uma aula, só do filho, né? Porque do marido ela não assiste. É minha brincadeira, mas tudo bem. Júnior, obrigado, que Deus abençoe sua vida. E vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande és tu, sabemos que não há outro além de ti, ó Pai. E queremos render graça ao Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor Deus. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. E queremos agradecer, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso, onde nós temos aprendido a tua palavra a cada dia, e que nós possamos, ó Pai, não só aprender, mas colocar em prática, Senhor, ter o entendimento da tua palavra, que precisamos, ó Pai, depender do Senhor a todo instante, ó Pai, e que possamos, ó Pai, como a igreja do Senhor, nos fortalecer a cada dia,
para enfrentar esse mundo do mal, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que o mundo jaz do maligno, mas nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus maravilhoso e um Deus poderoso. Obrigado, ó Pai, por cada telinha, Pai, que aqui esteve, a cada irmão, a cada irmã, de vários locais, aprendendo mais de Ti, ó Pai. E que nós possamos, a cada dia, ser gratos ao Senhor pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso financeiro, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos ama. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e que possamos ter uma noite abençoada, Pai, um descanso merecido. E amanhã podemos estarmos juntos, ó Pai, para estar estudando mais um pouquinho, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Abraço Amém. a todos, irmãos. Eu tenho Irmãos, que ir atrasado. Obrigada, Nil Júnior, pela aula. Valeu, mano. Júnior. Obrigado, Júnior. Júnior. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Sandra, Nildes, boa noite. Boa, Jovina. Rosana, Jovina, seu boa noite. Aníbal. Amanhã às 19h30 de Brasília, começa o estudo Tessalonicenses com o irmão Mendes, não esqueça. Hello, bye bye, tchau. Até amanhã, se Deus permitir, meu irmão Mendes. Boa noite. Ver vocês. Dona Marli. Você foi no cartório? Tchau, dona Luísa. Dona Cleonice, boa noite. Boa noite. Irmão Flores, satisfação, irmão Flores. Boa noite, dona Neuza. Ana, boa noite. Se o senhor permitir, no Congresso do ano que vem, a gente vai estar aí na Bahia, irmão Flores. Se Deus quiser. Ele não sabe muito. Renato, Gênesis, seu Valdivino, boa noite a todos. Boa noite. Não tem boa noite. Boa semana a todos. Fique com Deus. Boa noite Boa para o irmão semana, Lindo, não, amigo. Lica? Boa noite, seu Mindo. Boa noite. Boa semana. Seu Mindo. Amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã, se Deus Tchau, quiser. tchau. Boa noite a todos.